Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso canal Prof. Danimate. Atendendo a pedidos, eu vou demonstrar a soma dos ângulos de um poliedro, tudo bem? Então nós sabemos que a soma do ângulo de um poliedro, dos ângulos internos de um poliedro, nada mais é do que a soma dos ângulos internos de todas as faces. E essas faces nada mais são do que polígonos, perfeito? Quais são os tipos de polígonos que nós podemos ter nas faces de um poliedro? Podemos ter triângulo, podemos ter quadrilátero, podemos ter pentágono, hexágono e qualquer tipo de polígono com quantos lados sejam. Como são infinitos, eu vou representar por esses três pontinhos. A partir de agora, eu vou chamar, certo, o número de faces de triângulos de F3. Então, F3 significa a quantidade de faces triangulares que um poliedro possui, certo? Cada face triangular tem como ângulo interno, certo? Soma dos ângulos internos, 180 graus. Isso já foi estudado em geometria plana. Vou chamar de F4 todas as faces, certo? Que têm formato quadrangular. Sabemos que as faces quadrangulares, a soma dos seus ângulos internos é 360 graus. Mas eu vou representar de uma maneira um pouco diferente, você vai entender durante a demonstração. Eu vou chamar de 2 vezes 180 graus. O pentágono eu vou chamar de F5, a quantidade de faces pentagonais. E a soma de seus ângulos internos, 3 vezes 180 graus. O hexágono, por fim, eu vou chamar de F6. E a soma dos ângulos internos do hexágono é 720 graus, que é a mesma coisa que 4 vezes 180. Então, recapitulando. F3 significa número de faces triangulares, F4, número de faces quadrangulares, F5, número de faces pentagonais e F6, número de faces hexagonais. Eu quero a soma dos ângulos internos de todas as faces. Então, como é que eu vou calcular isso? A soma dos ângulos internos, eu vou colocar esse 180 em evidência. Então, olha só, cada face triangular, ela possui 180 graus, né, como soma de seus ângulos internos. Então, eu vou pegar o número de faces triangulares e multiplicar por 180. Já as faces quadrangulares, eu tenho que multiplicar por 360. Então, para colocar em evidência o 180, vai aparecer esse 2 aqui no coeficiente multiplicando o F4. De tal maneira que 180 graus multiplicado por 2 vai dar 360 graus, que é quanto é a soma de cada face quadrangular. A mesma coisa para as faces pentagonais. Então, eu chego à conclusão que a soma dos ângulos internos de um poliedro é 180 graus, vezes o número de faces triangulares, mais 2 vezes o número de faces quadrangulares, mais 3 vezes o número de faces pentagonais e assim sucessivamente. Perfeito? Muito bem. Já que eu tenho agora esta fórmula, eu vou aproveitá-la, certo? E vou raciocinar agora com a fórmula de Euler. Mas para usar a fórmula de Euler, que é V mais F igual a A mais 2, eu vou pensar primeiro no número de lados. Eu sei que a quantidade de arestas de um poliedro é o número de lados de cada face dividido por 2. Perfeito? Só que o que acontece? Uma face triangular, ela possui 3 lados. Uma face triangular possui 3 lados. Uma face quadrangular possui 4 lados. Uma face pentagonal, 5 lados. E uma face hexagonal, 6 lados. Eu vou pegar esse 2 que está aqui, ó, dividindo, e vou passar multiplicando as arestas. Então, 2 vezes as arestas é a quantidade de lados, certo? De todas as faces. Perfeito? Então, quando eu quiser, eu posso pegar esse 2 e passar dividindo. Vamos ver agora o que acontece com as faces. Sabemos que as faces nada mais são do que a soma das faces triangulares com as faces quadrangulares, pentagonais, hexagonais e assim sucessivamente. Usando a fórmula de Euler, sabemos que
vértice mais face é igual a aresta mais 2. Eu vou trocar de lado esse F e esse 2 estrategicamente. Então, eu posso dizer que V menos 2 é igual a A menos F, ou seja, vértice menos 2 é igual a aresta menos F. Eu fiz uma troca, certo? Eu peguei a face e passei para a direita e o 2 para a esquerda. Bem, já que a soma dos ângulos internos é 180 vezes F3 mais 2F4 mais 3F5 e assim sucessivamente, o que eu vou fazer? Eu vou juntar as ideias que eu tenho para formar com a relação de Euler uma nova ideia. Então, eu vou associar. Olha só, a relação de Euler diz o seguinte: V menos 2 é igual a A menos F, certo? É a relação de Euler modificada. Eu fiz uma troca de lado. No lugar desse A, que é a aresta, eu vou colocar 3F3 mais 4F4 mais 5F5 mais 6F6, tudo dividido por 2. E no lugar do F, eu vou colocar F3 mais F4 mais F5 mais F6, tudo, certo? Como está aí, e essas reticências para indicar que é infinito. Muito bem, então eu tenho que V menos 2 vai dar esta subtração. Observe que 3F3 sobre 2 menos F3 vai dar F3 sobre 2. 4F4 sobre 2 menos F4 vai dar 2F4 sobre 2, certo? Então, eu vou subtrair. Quando eu subtraio, olha o que acontece. Eu tenho que V menos 2 é igual a F3 sobre 2, mais 2F4 sobre 2, mais 3F5 sobre 2, certo? Mais 4F6 sobre 2. Perfeito? E aí, eu coloco tudo embaixo do mesmo denominador. E eu observo um detalhe interessante. Veja só, nós sabemos que o SI, a soma dos ângulos internos de um poliedro, é dado por aquela expressão 180 vezes F3 mais 2F4 e assim sucessivamente. E acabamos de descobrir que V menos 2 é igual a F3 mais 2F4 e assim sucessivamente. Você percebe que essa parte que está dentro do parênteses é exatamente igual ao numerador dessa expressão? Então, se eu passar os 180 graus dividindo, eu posso dizer que esse parênteses todo é igual a SI dividido por 180. Olha só que legal, desapareceu aquele F3, F4, F5 todo. Isso aqui é uma divisão de frações. Conserva a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Passa o 360 multiplicando e chegamos à fórmula que a soma dos ângulos internos de um poliedro é 360 graus multiplicado por V menos 2. Ou seja, para que eu possa descobrir a soma dos ângulos de um poliedro, eu preciso apenas saber a quantidade de vértices desse poliedro. Tudo bem? Espero que você tenha gostado. Caso seja necessário, veja novamente. Lembre-se que demonstração exige um pouco mais de uma maturidade matemática. Perfeito? Aprenda matemática em qualquer lugar. Até a próxima.